Nós temos a responsabilidade de refletir essa manhã na Palavra de Deus. Então convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós leremos alguns versículos do capítulo 1, depois você folheará a sua Bíblia para o capítulo 4 também, onde nós continuaremos lendo trechos dessa passagem. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim o apóstolo Paulo: Você já deve estar ciente que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Agora você vai até o capítulo 4, a partir do verso 9. E Paulo continua a seu jovem discípulo Timóteo, dizendo: Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e trago-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele me fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, louvado seja o Senhor pela Tua santa palavra, porque nós sabemos que o Senhor continua a falar conosco e a cuidar de nós. Senhor, ministre sobre nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Certamente, se eu fizesse uma pesquisa aqui, se nós fizéssemos uma pesquisa na igreja e perguntasse quem aqui se sente solitário, grande parte desse auditório se identificaria com isso e diria que se sente solitário, que é uma pessoa sozinha. Eu digo isso porque foi feita uma pesquisa com brasileiros e o resultado que essa pesquisa chegou é que o Brasil está em primeiro lugar dentre pessoas que se sentem solitárias. Imagina isso? Nós somos um país tão grande, tão conhecido por sermos tão calorosos em nossos relacionamentos. Ainda assim, nessa pesquisa, nós aparecemos em primeiro lugar como aquelas pessoas que se sentem mais sozinhas. E aí algumas informações sobre solidão é que ela pode afetar a nossa saúde também. A solidão afeta a sua saúde. E alguns números que chamam a atenção é que jovens e adultos de 19 a 29 anos são aqueles que se sentem mais sozinhos. 27% das pessoas entrevistadas entre jovens e adultos são os que se sentem mais sozinhos. E entre gênero, homem e mulher, a solidão afeta mais as mulheres. Então as mulheres se sentem mais sozinhas do que nós, homens. E ainda tem um grupo que chama mais a atenção, que são os idosos. A solidão na terceira idade e com os idosos é um problema que vem se tornando até mesmo de saúde pública. Muitos idosos se sentem isolados e solitários. E aí por que eu estou falando de solidão num texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo? Tem tudo a ver. Porque nesse momento da vida do apóstolo Paulo, ele se encontra sozinho.
Ele diz que só Lucas está com ele. E chama muita atenção em todas as cartas que você lê do apóstolo Paulo, ele vai dizer que está sempre com um monte de gente do lado dele. Eu estou aqui com fulano, ele manda saudações para você. Estou aqui na casa de Beltrano. Só que nesse momento ele se encontra numa masmorra romana, aguardando julgamento, sozinho. E ele mesmo diz com todas as palavras: todos me abandonaram. E o apóstolo Paulo é para nós um modelo que vai nos ajudar. Como que a gente consegue vencer esse sentimento de solidão, de abandono e até mesmo de mágoas que a gente tem, de injustiças que a gente sofreu na nossa vida? O apóstolo Paulo, mesmo que aparentemente nesse retrato que a gente leu, nessa passagem, pareça estar abandonado, ele nos ajuda a vencer esses sentimentos. E eu quero falar também de como os amigos fazem diferença nesse processo de superação da solidão, superação do abandono, superação das mágoas. E como esses amigos fazem diferença nesse processo. Como no primeiro ponto que nós vamos ver aqui, como faz diferença quando os amigos estão ausentes. Sabe, quando por alguma razão todos os seus amigos estão longe, todos os seus entes queridos estão longe, faz uma diferença muito grande. O apóstolo Paulo diz para nós, no versículo 15 do capítulo 1, que todos os haviam abandonado. Todos os haviam abandonado. E ele vai dizer, ele vai falar como que foi esse abandono. Ele fala de um amigo, companheiro de ministério, chamado Demas, também missionário, que abandona a fé. A gente tem um relato de alguém que abandona a fé, amigo do apóstolo Paulo. Ele vai falar que Tito tinha ido para viagens missionárias junto com outros missionários, como Tíquico e também outro irmão que ele envia para a obra missionária. E ele está ali naquele retrato de abandono, aparentemente. Só que ele resolve mandar essa carta para Timóteo, onde ele compartilha algumas necessidades com Timóteo, para Timóteo vir a seu encontro. E uma das necessidades que ele tem, que ele compartilha com Timóteo, é que Timóteo vá a seu encontro e leve Marcos também. Marcos, um companheiro de ministério. Timóteo e Marcos, companheiros de ministério. Outra necessidade que Paulo compartilha é a sua capa. E a capa não era só um acessório estético, a capa servia para ele se proteger do frio. Lembrando que Paulo estava numa úmida e fria masmorra romana e ele precisava de um cobertor. Então a sua capa tinha essa função. Ele pede os seus livros e pergaminhos também, para continuar estudando, possivelmente também enviando suas cartas, que a gente vê, a gente tem aqui no Novo Testamento as cartas de Paulo. Então Paulo ele não reclama, chama a atenção que Paulo não reclama para o seu amigo querido, seu filho na fé Timóteo. Ele compartilha algumas necessidades. E ele estava preso por causa do Evangelho. Paulo não tinha feito nada de errado. E o motivo de sua solidão também, como eu já disse, é o envio de outros companheiros para o campo missionário, como Tito, Tíquico e Crescente, porque a obra missionária não podia parar. Então, esse é o quadro de Paulo. Abandonado por alguns que, talvez por medo da perseguição, vão embora, como Hermógenes e Fígelo, e Demas, que ele cai da fé mesmo, ele abandona a fé. E nesse momento, Paulo passava por dois processos muito difíceis, além da solidão, que era esse, do sentimento de abandono, o sentimento de solidão, e até mesmo de ser traído, e outro processo que, tão doloroso quanto, que é de ver amigos queridos, que trabalharam ombro a ombro com você na igreja, que estavam na comunhão com você na igreja, abandonarem a fé. Quem já passou por esse processo de ver um amigo querido abandonando a fé, sabe o quanto que isso dói. E a gente sabe que eram tempos muito difíceis. O próprio Paulo estava preso por causa da perseguição de sua pregação ao Evangelho. E talvez por isso os seus amigos tenham abandonado. E, queridos, tempos difíceis revelam aquilo que está no nosso coração. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós também vivemos tempos difíceis. E aquilo que salta para fora das nossas atitudes e palavras, quando enfrentamos as adversidades, mostram o que estava sendo guardado aqui dentro. As perseguições, as lutas, elas só dão uma chacoalhada na gente e saltam para fora aquilo que a gente estava guardando no nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado e guardar o nosso coração.
e cuidar com aquilo que está dentro do nosso coração. Quero passar para vocês 2 exemplos de como a gente pode lidar com as adversidades, com as lutas. Um positivo e o outro negativo. Vou começar pelo negativo para a gente terminar bem. É ruim quando a gente começa com algo negativo. O que acontece com Demas aqui é uma coisa que nós chamamos de apostasia. Apostasia é um nome bonito para quem abandona a fé, para quem cai da fé, para quem se afasta do Senhor, se afasta da igreja. Então Demas, ele passa por esse processo. Ele se afasta de Cristo, ele naufraga na fé. Irmãos, o processo de alguém que sai da fé, que cai da fé, não é do dia para a noite. Ele acontece devagarzinho. Quem aqui tem gato em casa? Gato animal, tá, gente? Quem tem um bichinho felino em casa? Alguns têm. Quem aqui foi escolhido pelo seu gato? Você chegou na sua casa, tinha um gato lá. Já viu isso? Conhece? Ah lá, a irmã tem, ó. Chegou na casa dela, tinha um gato esperando ela. E o gato escolheu ela como dona dela, né? E o gato, às vezes, ele tem essa característica. Ele escolhe a casa dele. Aí ele chega lá, você pode ser resistente e falar, vou botar esse gato para fora, não quero ele aqui em casa, não gosto de gato. Aí ele vai voltar, ele vai te conquistar devagarinho. Ele vai chegando devagarzinho, né, querendo carinho, você vai dar carinho. Aí daqui a pouco você fala, legal, vou botar uma aguinha para o gato. Aí você põe a aguinha para o gato, aí o gato se sente mais em casa ainda. Aí ele vai embora e volta. Aí você, meu companheiro voltou. Aí você fala, que legal, acho que eu vou comprar uma raçãozinha, deixar para ele aqui. E aí o gato está mais em casa. Daqui a pouco, o gato toma posse da sua casa e está dormindo na sua cama. É ou não é assim, irmã? Tá vendo? Ali a irmã falou que não é não. Mas a verdade é que, assim como o processo de apostasia é algo que vai acontecendo devagarinho, como um gato que vai chegando na sua casa e vira o seu gato, assim também é o pecado. O processo de apostasia, de abandono da fé, ele não é algo do dia para a noite. Dificilmente alguém faz um plano de se sabotar a tal ponto que vai se afastar de Cristo. Ninguém quer se afastar de Cristo. Ninguém. E a gente tem que tomar muito cuidado, como tudo na nossa vida hoje acontece por processos digitais, tudo que você vai fazer, você vai precisar de um smartphone. Às vezes esse processo de sabotamento, de afastamento de Cristo, também vai se dar por um smartphone. Também vai se dar por coisas que você faz no seu smartphone. E ali, coisas que você faz no seu secreto, né? E é muito interessante que a gente, quando a gente está cansado, quando a gente está mal, às vezes a gente quer algo para fugir daquela realidade. Você quer algo que vai te dar um alívio rápido daquele processo difícil, da adversidade. Então você vai buscar um alívio rápido. E, gente, o smartphone está cheio de opções para te dar alívios rápidos. Às vezes são coisas inocentes, que são boas, mas às vezes isso toma uma proporção e o algoritmo está aí para te seduzir, assim como o gato, para te deixar grudado nele. Às vezes algo inocente, algo que vai te dar um prazer rápido, imediato, vai se tornar mais frequente e vai tomar um espaço gigantesco na sua vida. E quando você menos perceber, está tomando conta de você e está mandando em você. Coisas que começam inocentes, coisas que começam pequenas. É assim que acontece um processo de apostasia, de abandono da fé. Eu disse que eu ia passar um outro exemplo positivo, para não ficar no negativo. Eu tenho a honra e a alegria de aprender e conviver com pessoas de Deus, pessoas que têm uma fé muito firme. Eu gosto de aprender com essas pessoas. E uma delas é o pastor Everaldo. Ele não está aqui, eu perguntei ele se podia contar a história, ele falou que podia, tá? Então, é uma história que foi autorizada. E o pastor Everaldo, eu aprendo muito com ele. Sempre que eu posso, eu levo ele junto comigo para os lugares que eu vou. E muitos sabem que o pastor Everaldo tem enfrentado uma luta com câncer, né? E o pastor Everaldo é um parceirão meu, e quando ele soube do diagnóstico de câncer, sabe o que ele fez? Eu tinha pedido ele para pregar no hospital, um trabalho que a gente tem no hospital, e uma vez por mês, terceira quarta-feira do mês, se quiser conhecer, a gente vai no HPM e no Hospital Infantil, ali em Bento Ferreira.
Aí o pastor Everaldo, não vai. Aí a gente chega lá, ele prega no hospital. E ele tinha acabado de descobrir o diagnóstico dele de câncer. Ele prega ali para as pessoas, reparte aquele momento de luta que ele estava passando. Ele ora pelas pessoas, recebe oração, coisa assim, maravilhosa. Só que não era nem essa história que eu quero passar do pastor Everaldo, né? Porque a ideia é você ilustrar o que salta para fora quando vem a adversidade. Ele passou pela cirurgia, tirou um pedaço do intestino para retirar o câncer. E nesse dia da cirurgia, foi administrada anestesia nele, e ele contando para mim que as pessoas apagam nesse processo. Ele apagou de certa forma, mas de outra ele ficou muito ativo. Ele dizia que a equipe médica falava que ele começou a falar, que o homem desandou a falar sobre anestesia. E sabe o que o pastor Everaldo falava naquele processo ali, né, que ele estava passando da cirurgia? Ele começou a recitar versículos bíblicos. E vocês sabem que o pastor Everaldo é poeta também. Aí começou a recitar poesia. E começou a louvar, a cantar louvores. Sabe, queridos, salta para fora o que você tem dentro do coração quando a adversidade vem. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Por isso que o Paulo ele não reclama quando chega, ele estava ali numa cadeia, numa prisão, sozinho, passando frio, abandonado, sofrendo injustiça. Ele não reclama, porque o que havia entrado dentro do coração dele eram certezas muito grandes. Era uma certeza tão grande que ele pode ficar inabalável ali. E sabe, minha oração por você é que você não tema os tempos difíceis que você vai enfrentar, porque eles virão. Eles virão. Que você não tente de alguma forma se anestesiar, fugindo da realidade, negando que você está passando por uma adversidade, mas que você também tenha amigos e amigas valorosos para compartilhar essas adversidades, essas lutas, colocando diante de Deus em oração. Porque quanto maiores são as lutas que a gente enfrenta, maior é a graça que Deus nos confere. Anota isso no seu coração. Quanto maior a luta que você vai passar, se você se colocar na dependência de Deus, você vai receber muita graça, muito favor, muito cuidado de Deus também. Amém? Outra coisa que eu percebo aqui na vida de Paulo é que a diferença que faz quando amigos perdoam. De onde que eu tirei disso nesse texto? Não estou inventando coisas, mas vamos lá, vou te mostrar onde que eu vejo isso. Ele chega para Timóteo e fala: encontre Marcos e trago junto com você, pois ele me é útil para o ministério. De onde que eu tirei esse negócio de perdão? Se você voltar um pouquinho comigo na sua memória, lá no livro de Atos, na segunda viagem missionária, um rapaz chamado João Marcos abandona Paulo e Barnabé no meio da viagem. Sabe quem é esse João Marcos? Esse Marcos aqui. Só que foi um negócio tão feio, a gente não sabe qual o tamanho das adversidades que eles estavam passando no meio dessa viagem missionária ali na cidade de Panfilha. Foi um negócio tão feio que o Paulo não reagiu bem. Quando Marcos vira as costas para eles e vai embora, o Paulo fica muito bravo. Ele fica tão bravo, mas tão bravo, que ele briga com o seu melhor amigo Barnabé. Barnabé é aquele que acredita nele quando ninguém acredita, que vai atrás dele quando Paulo estava abandonado. O Paulo ficou tão mal com aquilo que ele briga com Barnabé e se separa de Barnabé e segue viagem com Silas. Então, a gente não sabe quando foi também, mas o Paulo ele supera essa mágoa que ele tinha no coração em relação a Marcos e ele segue adiante. Então faz diferença quando a gente perdoa. Faz diferença quando você perdoa um ente querido, porque parece que dói mais quando é um ente querido que te machuca, não é? Mas faz uma diferença grande quando você perdoa. E é interessante que como é que Paulo faz para ele seguir adiante, vencendo essa mágoa? Ele olha para frente, ele segue adiante. Quando você vê a fala de Paulo, que ele está pensando, ele diz: Marcos me é útil para o ministério. Ele está pensando no futuro. Mas futuro de quem? Porque o Paulo sabia que o tempo dele estava acabando. Se você for ler o versículo 6 do capítulo 4, você vai ver que o Paulo fala: minha vida já está acabando, meu tempo já está acabando. Mas ele fala: olha, o Marcos é útil para o ministério. Não é o ministério dele que ele está pensando no futuro.
Ele está pensando na continuidade do ministério de Cristo. Então, para você conseguir superar uma injustiça que foi te feita, você tem que olhar para frente, pensar no que vem mais adiante, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque a mágoa e o rancor, sabe aqueles desenhos antigos que tinham, que o prisioneiro estava preso com uma bola de aço no pé, uma corrente? A mágoa é isso, é um peso que você carrega que te impede de ir para frente. Mas para você se libertar disso, você precisa de uma boa dose de humildade também. Porque às vezes você precisa ser aquele que dá o primeiro passo para seguir adiante. E como é que é esse primeiro passo para se livrar de uma mágoa, de uma injustiça, de um sentimento? É a sua disposição diante de Deus. Comece orando. Senhor, eu não dou conta de resolver essa situação. Senhor, isso ainda pesa muito. Isso ainda me machuca. E coloque aquela pessoa diante de Deus em oração. Esse é o primeiro passo que você dá. E o segundo, terceiro, quarto passo, Deus vai te direcionar. Você precisa dar o primeiro passo, olhar para frente. Olha para frente, o que Deus quer fazer na sua vida. Não fica preso àquela mágoa que te machucou, àquela injustiça. Não fica remoendo, porque tem muita coisa boa de Deus para você mais adiante. E como é que Paulo faz para seguir adiante? Ele acolhe o prejuízo para não perder o amigo. E a ofensa feita a nós é uma dívida. E uma dívida que não tem como ser paga. Ela não tem preço, não tem dinheiro nenhum que vai pagar essa dívida. Então, para você perdoar, você tem que acolher esse prejuízo para não perder a pessoa. Mas só consegue perdoar quem é rico. Perdoar uma dívida só quem é rico. E só quem teve acesso à riqueza da misericórdia e da graça de Deus consegue também ter acesso a essa riqueza para perdoar alguém. Talvez você precise começar por aí, olhando para si, colocando diante de Deus aquilo que você precisa confessar como pecado, se colocando diante de Deus como alguém incapaz, indigno de nada, mas carente da misericórdia de Deus. E aí você vai se tornar rico dessa misericórdia, desse perdão, e Deus vai te capacitar também a seguir adiante, a acolher o prejuízo. Minha oração para você também é que você consiga seguir em frente, que você vá e se lance nesse oceano da graça e da misericórdia de Deus, se torne tão rico, capaz de perdoar dívidas impagáveis, não por seu mérito, mas por causa do mérito de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez em você e através de você. Por fim, Paulo nos mostra também a importância de ter amigos presentes. E ele ilustra isso para a gente com um homem chamado Onesíforo. Ele fala que Onesíforo, que quando ninguém quis ir em favor dele, Onesíforo foi a Roma várias vezes e procurou por Paulo diligentemente, com persistência. E a palavra que Paulo usa aqui no grego para falar desse esforço de Onesíforo é alguém que procurou com dedicação e de maneira diligente, de uma forma muito difícil. Então, olha como Deus usou Onesíforo na vida de Paulo. E queridos, Deus usa onesíforos, Deus envia onesíforos, pessoas como ele. É interessante que a maneira que Paulo escreve dá a entender que Onesíforo já havia morrido, já havia partido. Só que a amizade dele, o cuidado dele com Paulo, foi algo tão marcante que Paulo menciona Onesíforo aqui, mesmo ele não estando mais presente. Meu querido, minha querida, que você consiga perceber quem são essas pessoas que Deus está enviando para cuidar de você. Que Deus tem enviado. Não é que Deus vai enviar, Deus já tem enviado pessoas para cuidar de você. Quando parece que você está sozinho, não sobrou ninguém, Deus tem enviado alguém como Onesíforo para cuidar de você. Eu só desejo que você tenha essa capacidade de identificar quem é essa pessoa. E de honrar essa pessoa com um abraço. E de agradecer. Falar, você é instrumento de Deus na minha vida. E eu digo isso porque
eu fui abençoado por muitos nessa igreja esse ano, de um momento de muita dificuldade que nós tivemos em nossa família. E foi algo tão maravilhoso que eu fui procurado por gente que eu nunca tinha tido a oportunidade de sentar e conversar. E eu fui cuidado por instrumentos de Deus. Eu quero agradecer aqui, né, a todo mundo que me ajudou nesse momento que eu passei. Quem me ajudou sabe o que aconteceu. Mas eu queria honrar vocês, dizendo que vocês foram bênção e são bênção na minha vida. E Deus pode usar até mesmo um acontecimento ruim para nos unir e sermos instrumentos de graça na vida uns dos outros. Que você seja instrumento de graça na vida de pessoas. Que você seja onesíforo na vida de pessoas também. Dá trabalho cuidar, dá trabalho demonstrar afeto, ainda mais em tempos líquidos como esse que nós vivemos. Por isso a gente tem que ser diligente e persistente no cuidado de pessoas, porque a gente está se sentindo sozinho. Porque a gente, às vezes, não tem ninguém para contar. Então a gente precisa mudar isso. A gente tem que ser diligente, a gente tem que ser insistente. Por fim, para a gente terminar esse momento, o Paulo, ele conta para Timóteo qual que era a razão dele estar tão confiante numa masmorra, sozinho, com frio, tendo sofrido injustiça, abandono. Como é que você chega nesse momento, sabendo que sua morte se aproximava também? Como é que você chega tranquilo e confiante nesse momento? E você não vê nenhuma palavra de reclamação. Qual é o segredo de Paulo? Paulo, no versículo 18, ele diz para nós, 17, mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele sabia disso daqui. O Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O segredo de Paulo era que ele sabia quem estava do seu lado, mesmo quando ninguém mais estava. O Senhor permaneceu ao seu lado, assim como ele permanece ao seu lado. O segredo de Paulo é que ele sabia qual era o seu destino final. E por isso nem mesmo a morte, que é uma certeza para todos nós, o assustava. O segredo dele é saber que nem mesmo as adversidades, as lutas, as perseguições, as enfermidades podiam desviá-lo do seu destino final, que era o reino celestial ao lado de Cristo Jesus. Que você também tenha essa certeza. Entregue-se completamente aos cuidados do Senhor. E tenha certeza que Ele vai permanecer ao seu lado, que Ele não vai sair do seu lado. E que nas noites sombrias de dor e de angústia, no silêncio, você possa ouvir o sussurro suave de Deus que te diz: você é minha filha amada, você é meu filho amado, e eu não vou te desamparar. E que os seus lábios possam dizer, assim como o salmista, no Salmo 73, verso 26, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos dizer isso de todo o nosso coração. Ainda que a nossa mente e o nosso corpo pereçam e enfraqueçam, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Ó Deus, que as adversidades, que as provações, que as lutas, as enfermidades sirvam apenas para ser aquele chacoalhão que revele, Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, o quanto nós te amamos e quanto nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Ó Deus, traga essa certeza aos corações dos nossos irmãos que aqui estão. Que no momento da angústia, Pai, possam confiar em Ti. Sabendo, Pai, que o Senhor usa os instrumentos da Tua graça, da Tua glória, como os amigos que nos rodeiam para cuidar de nós. Que o Senhor continue a levantar, Pai, pessoas cuidadosas para continuar a cuidar dos nossos irmãos que estão carecendo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.